Certo, gente, vamos dar início aqui à nossa segunda parte da revisão, né, sobre litisconsórcio. Enfim, vamos lá. Questão 11. Em relação ao litisconsórcio multitudinário, julgue o item. A lei não pré-estabelece limite numérico para a configuração do litisconsórcio multitudinário, cabendo ao juízo, à luz do caso concreto, verificar potencial prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. E isso está correto, só que, quando eu fui pegar essa questão, o gabarito estava correto, só que a gente tem litisconsórcio só multitudinário, a gente não tem litisconsórcio facultativo nessa situação. Olha aqui. O juiz poderá. Só marcar aqui. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes da fase de conhecimento na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Facultativo, não necessariamente multitudinário. Então, embora o gabarito esteja correto, eu quero que vocês se mantenham atentos a esse fato, tá? Enfim, dando continuidade aqui. Questão 12. De acordo com o Código de Processo Civil, podemos afirmar a respeito do litisconsórcio. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativo ou passivamente, quando entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. Isso daqui, gente, parágrafo 103, inciso 1º. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativo ou passivamente, quando entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. Aí a gente também tem os incisos 2º e 3º, que dizem aqui, entre as causas houver conexão de pedido pelo pedido ou pela causa de pedir, e quando ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. E tem um correto. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsórcios. Está correto. Que o artigo 14 diz a mesmíssima coisa. Aí aqui é a terceira afirmativa. A sentença de mérito, quando proferida se a integração do contraditório, será ineficaz, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. Nesse caso, está incorreto. Por quê? Porque a gente tem que ver aqui o artigo 115 e os seus incisos também. A gente tem aqui. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. E aí seria ineficaz em outros casos apenas para os que não foram citados. Então, por conta desse termo aqui, está incorreto. Aí aqui o afirmativo 4. Os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte diversa como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. Esse daqui também está correto. Nesse caso, seria o artigo 117, que de novo diz a mesmíssima coisa, é letra da lei. Aí nós temos o item correto como 1, 2, 4, aí é o item C. O direito à justiça gratuita é pessoal, de modo a não alcançar automaticamente litisconsorte ou sucessor do beneficiário. Isso aqui, gente, não está nos artigos do litisconsorte em si, está no artigo 99. Que diz aqui no seu parágrafo 6º. O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos, ou seja, não é automático. Você tem que chegar lá e falar que de lá pro magistrado, falar assim, excelência, essa situação aqui é o litisconsorte ou a pessoa que estava aqui, eu sou sucessor dessa pessoa, então eu queria pedir a gratuidade da justiça nessa situação, porque eu também não tenho condições de arcar com os custos processuais. Então aqui está correto. Agora a gente vai para algumas questões de classificação. E a gente vai fazer as coisas de um jeito um pouquinho diferente, tá bom? Porque a gente vai fazer algumas separações em cores aqui, para ficar mais fácil. A gente vai dividir a gente vai colocar autores, réus,
se houver, né, caso for de litisconsórcio. A gente vai colocar a demanda e é basicamente isso. São esses 3 pontos que a gente tem que trabalhar aqui, para a gente conseguir identificar o litisconsórcio. 3 consumidores adquiriram um medicamento cuja ingestão lhes provocou tonturas de desmaios, obrigando inclusive um deles a se internar em hospital por alguns dias. Posteriormente, eles intentaram ação indenizatória em face do fabricante do fármaco, pleiteando a sua condenação a lhes pagar verbas indenizatórias dos danos materiais e morais que alegadamente experimentaram. No tocante ao litisconsórcio ativo que se formou, a gente tem, né? É correto afirmar ser ele. Aí, 3 consumidores, eu vou só colocar aqui também. Eu vou colocar os autores de roxo. Tom de vinho aqui, né? Tonturas e desmaios vai ser o ponto principal da nossa lead, né? A causa de pedir, o motivo pelo qual eles estão pleiteando essa ação. A gente vai colocar nesse tom aqui. E, posteriormente, eles intentaram ação indenizatória em face do fabricante do fármaco. Vamos colocar aqui com azul. A gente tem aqui nessa situação, gente, não é o litisconsórcio necessário. Por quê? Porque, embora eles tenham questões de direito iguais, eles fizeram isso porque eles queriam. Eles poderiam muito bem ter pleiteado ações separadamente. Aí a gente tem dois tiveram torturas e desmaios e um deles se internou em hospital por alguns dias. Então a gente vai ter um litisconsórcio facultativo e simples. Por quê? Porque, dada a situação desse outro aqui, dessa terceira pessoa, terceiro autor, ele precisou ser hospitalizado. Embora os outros tenham sofrido também, ele teve um prejuízo maior. Então, certamente, a gente vai ter um litisconsórcio facultativo e simples. O órgão do Ministério Público dotado de atribuição intentou a ação em que pleiteava a declaração de nulidade de um determinado casamento. Apreciando a petição inicial, constatou o juiz que o órgão ministerial havia incluído no polo passivo da demanda apenas um dos cônjuges, tendo se omitido contra outro. É correto afirmar nesse quadro que, inclusive, eles colocaram aqui uma parte da resposta, né? Aí a gente tem o órgão do Ministério Público, ele é o autor, pleiteava a declaração de nulidade de um determinado casamento, essa é a nossa causa de pedir, e os cônjuges são os réus. Salão de destaque. Enfim, é correto afirmar nesse quadro que todos falam litisconsórcio passivo, então quanto a isso não tem nem o que falar, porque, né, o órgão do Ministério Público, ele é o autor. Aí, essa é uma situação necessária, porque eles são casados. É uma situação que, nessa situação, é necessário a situação da situação de ambos os cônjuges. E vai ser um litisconsórcio passivo necessário e unitário. Por quê? Porque nessa situação a declaração vai ser, né, vai ser a mesma para os dois. Não vai ficar um casado e o outro não casado. Então, vai ser essa situação aqui. Quando vocês estiverem fazendo questões a respeito, o ideal é que vocês peguem um pedacinho uma parte da folha em branco, se houver espaço, né, na prova, para que vocês possam fazer essas marcações. Aí a gente tem aqui. Quando a lei obriga a presença da ação de todas as pessoas titulares na mesma relação jurídica, sob pena de nulidade e posterior extinção do efeito sem análise do mérito, caracteriza-se hipótese de litisconsórcio necessário. Litisconsórcio necessário. Não é unitário, porque unitário seria em relação ao tipo de sentença. Agora, questão 17. No caso da existência de litisconsórcio necessário, a citação de todos os litisconsórcios é obrigatória, verdadeiro. Verdadeiro, por quê?
porque senão a gente vai ter uma sentença nula, como diz o inciso 1º do artigo 115. Aí a gente tem, em caso de litisconsórcio, como regra, todos os litisconsortes devem ser intimados dos atos do processo. Isso é verdade, é o ideal, é o que a gente quer. Nem sempre, eu vou falar que nem sempre acontece, tá? Tem situações em que isso não acontece, infelizmente, mas a regra, fala aqui, inclusive, como regra, o ideal é que todos sejam citados. Ou intimados, no caso, né? Que não é citação. Aí a gente tem aqui, a litisconsórcio unitário quando o juiz tiver que decidir a lide de modo uniforme para as partes envolvidas, verdadeiro. A gente tem aqui o artigo, bem aqui ó. 114, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender de citação de todos que devam ser... Ah, não, pera. Aqui, ó, 116, eu me confundi, perdão. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsórcios. Aí é o item D. Alegando padecer na época de incapacidade, Alexandre representado por seu curador, intentou ação em face de José e Paulo, pleiteando declaração de nulidade. Só um instantinho. Não tá do certo. Pleiteando declaração de nulidade de um contrato com que eles haviam celebrado. A gente tem aqui. Nesse cenário, é correto afirmar que se está diante de um litisconsórcio, Alexandre é o autor, José e Paulo são réus. Então, a gente vai ter... A gente já corta esses dois aqui. Aí a gente tem... É um litisconsórcio necessário, por quê? Porque a gente tem aqui, ó, entre elas... A gente vai ter nessa situação, entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. Os dois estão numa mesma relação aqui, como partes desse contrato. Então, vai ser necessário. E a gente vai ter um litisconsórcio passivo necessário e unitário. Por quê? Porque ele está pedindo a declaração de nulidade de um contrato. E isso não ia... E a nulidade ia ser aplicada para todas as partes do contrato. Não ia ser só para um ou para outro. Não ia ser só para o José, aí o Paulo ficava permanecendo no contrato com o Alexandre. A gente vai ter a finalização desse contrato. A nulidade do contrato. Considere ter ocorrido a propositura de ação popular por Ágata e Antônia, cidadãs porto-alegrenses, contra ato da Prefeitura Municipal de Uruguaiana. A ação tem por objetivo fomentar a preservação de patrimônio artístico-cultural da cidade interiorana. Pode-se afirmar que Ágata e Antônia são as autoras, a Prefeitura de Uruguaiana, réu, e aí preservação de patrimônio artístico-cultural da cidade interiorana. A gente tem aqui um litisconsórcio ativo, facultativo, porque isso não é caso não é obrigatório que elas estejam nessa situação juntas, porque poderiam muito bem ter pleiteado por conta própria cada uma, mas fica bem mais fácil fazer dessa forma, né? Aí esse aqui corta porque, né, não era situação de não haver litisconsórcio. E aí a gente vai ter o litisconsórcio unitário, porque a decisão vai ser uma decisão, gente. Para essa situação aqui do que vai ser feito. Então, é unitário. A gente não teve em nenhum momento aqui uma diferenciação exata a respeito do que poderia diferenciar a sentença para elas duas. Então, pelas informações que a gente tem, vai ser unitário. Caio e Tício, em conjunto e solidariamente, inclusive, vamos colocar aqui logo,
firmaram um compromisso de compra e venda para a aquisição de um imóvel em Semprônio. Em razão da falta de pagamento, o vendedor pretende resolver o negócio, propondo a demanda a esse fim em face dos compradores. Perdão, eu coloquei errado então aqui. O vendedor pretende resolver. É por isso que eu tenho que ler até o final. Enfim. O vendedor pretende resolver o negócio propondo demanda a esse fim em face dos compradores. Aqui A partir dessa narrativa a gente tem um litisconsórcio. A gente tem o vendedor no polo ativo, calitício no polo passivo. Então a gente já corta aqui. Aí vai ser logo né, por corte. A gente vai ter necessário porque eles dois estão, né? Eles dois são compradores. E unitário porque vai ser o mesmo resultado com a sentença que a gente vai ter. Aí a gente tem questão 21 no processo civil é considerado litisconsórcio ativo a atuação de mais um autor ou réu. Aí isso daqui é misto. A atuação de mais um autor aqui é o correto. Aí a gente aqui no C tem a atuação de mais um réu que é passivo. Aquele que resulta da ocorrência de qualquer das formas de intervenção de terceiro no processo não seria uma situação necessária. Inclusive, a gente ainda não estudou isso, porque esse tópico é para o semestre que vem. Aí a gente tem a nossa última questão de litisconsórcio, que é Maria e Fernanda são servidoras de determinado órgão público e, em litisconsórcio ativo, propuseram demanda judicial para obtenção de vantagem pecuniária supostamente devida em razão do cargo que cada uma delas ocupa. Nessa situação hipotética, tem-se o litisconsórcio classificado como Maria e Fernanda são as autoras, o órgão público é o réu e demanda judicial obtenção de vantagem pecuniária supostamente devida. A gente não tem nenhuma diferenciação aqui que a gente, pelas informações que a gente tem aqui, o que se acredita é que elas têm o mesmo cargo. Então, o mesmíssimo cargo, né? Só. Enfim. Aí vai ser facultativo. Não, perdão. Facultativo. Porque elas não são obrigadas a fazer um litisconsórcio nessa situação. Elas poderiam ir cada uma fazer o seu processo. E seria nessa situação unitário, porque vai ser uma demanda igual. O resultado da demanda vai ser igual. Nessas circunstâncias, né? Porque se eu falasse, uma pode e outra não pode, por que não pode, se o cargo é o mesmo, né? Então, seria uma situação de litisconsórcio facultativo e unitário. E a gente dá fim à nossa revisão sobre litisconsórcio.